Começamos mais um Fightcast no ar. Que delícia de programa, tem sido maravilhoso fazer esse programa aqui para vocês, falando sobre taekwondo, falando sobre pessoas, né? E sobre a conexão através do esporte, conhecer um pouco mais sobre a vida, sobre a experiência de cada um, sendo os atletas, as pessoas que trabalham em toda a estrutura e que fazem o taekwondo catarinense. Sabe quem que eu chamei para o Fight agora? O idealizador do nosso Fightcast, nada mais, nada menos do que o nosso presidente da Federação Catarinense, mestre Alan Siqueira. Bem-vindo! Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês e olha, a gente espera que esse projeto dê muito certo, aí para o pessoal conhecer mais sobre o taekwondo catarinense, né? A gente se conhece nos eventos, nos campeonatos, fala muito na linguagem técnica, mas a gente não conhece a história de cada um e a gente quer trazer os mestres, atletas, participantes, os filiados aí da Federação Catarinense para estar aqui, né? Mediante uma agenda, é claro, mas para estar aqui contando um pouco da sua história, né? Da evolução aí do taekwondo em Santa Catarina. O mestre Alan, ele está sempre na frente, sempre buscando alguma coisa diferente para agregar ainda mais valor ao taekwondo, para fazer com que as pessoas conheçam mais. Essa ideia, eu vou fazer um parêntese aqui, peço permissão, porque foi uma ideia dele, a gente conversando, eu fiz umas apresentações há um tempo atrás, também a ideia dele, de cobrir e tal, justamente porque muitos não poderiam acompanhar os filhos e tal, nos campeonatos nacionais, e ele, vamos levar essa informação, e deu super certo, né? Foi feito através do Instagram. E aí, depois de mais umas conversas, vamos fazer um podcast do taekwondo? Ele me pede, eu digo sim, não tem, ele já sabe disso, ele sabe como. E eu escolhi a melhor aqui, né? Ele pede, eu digo, tá bom, mestre, vamos lá. E agora, trazendo o Fightcast, um projeto tão bacana, mestre, para agregar ainda mais, ter mais voz, né? Ter mais espaço para todos os atletas e técnicos. E essa é uma ideia que nós já tínhamos conversado, assim, de não falar especialmente, vamos só falar de coisa técnica. Até para que outras pessoas, né? Que eu acho que é esse o objetivo, quebrar barreiras, né, mestre? Fazer com que outras pessoas possam se aproximar e conhecer e se encantar um pouco mais, não somente pelo taekwondo, mas o quanto o esporte transforma as pessoas, né? Eu acho que o taekwondo catarinense, ele já virou uma comunidade, uma grande comunidade. No nosso sistema de banco de dados, ele já passou de 13 mil filiados. É muita gente, né? Isso espalhado em todo o estado, são praticamente 80 cidades aí, se não me recordo. E a evolução, o crescimento do taekwondo catarinense, ele é muito grande. E a gente não poderia deixar as mídias digitais, a tecnologia de lado para aproximar a federação aos seus filiados, né? Então a gente revolucionou em algumas coisas já na parte competitiva. Por exemplo, as competições elas já têm uma transmissão ao vivo, né? Então os pais moram longe, nosso estado é comprido, né? Longo, e os pais estão lá e estão assistindo os filhos já nas competições. Sim. A qualidade melhorou das transmissões. As primeiras que a gente fez, a câmera era ruim, a gente começou a investir em umas câmeras melhores. O último evento que teve, a gente estava com 4 quadras transmitindo, né? No start do evento, deu um delay lá na internet, falhou, os pais já mandando mensagem aqui no Instagram da federação, e aí, não vai transmitir? Então, já estão mal acostumados, né? Mas a gente não pode voltar atrás, né? A gente vai manter as transmissões, a gente vai seguir dos eventos, né? E agora o podcast é uma outra maneira, né? Uma maneira mais informal da gente estar aproximando com os nossos filiados, tá falando um pouco sobre o taekwondo, um pouco sobre a administração, um pouco do histórico aí do taekwondo catarinense e onde a gente quer chegar, né? Uma ferramenta que aproxima, né, mestre? Exatamente. Acho que o esporte também faz isso, né? Mas uma referência, tanto a internet aproxima as pessoas, né? E também o esporte aproxima cada vez mais. Eu quero começar falando de você, né? Porque é assim, ele disse que eu podia fazer. Ele disse, não, como é que você quer que faça? Mas faz do seu jeito, então eu vou fazer do meu jeito aqui. Como você entrou nesse mundo maravilhoso aí do taekwondo, mestre? Quero saber um pouquinho da tua história como atleta. Então, eu tinha meus primos que eles treinavam artes marciais, né?
E eu não conhecia nada. Sempre quis treinar desde criança, só que minha mãe era viúva, costureira, não Isso podia onde? pagar. Em que lugar? Aqui em Jaraguá. Aqui em Jaraguá, tá. E não podia pagar. Quando eu comecei a trabalhar de garçom. Então, meu Quantos salário... anos, mestre? 15 anos. Tá. Aí eu peguei meu salário e fui atrás de uma academia. Mas antes comecei a pesquisar sobre várias modalidades de artes marciais. Eu achava muito bonito nos filmes, os chutes altos e tudo mais. E me identifiquei mais com o taekwondo, que é isso, né? É muito chute, né? Chute alto, chute bonito, chute com maestria técnica. E fui pro taekwondo. Então, eu comecei na minha adolescência ali, né? Eu já era juvenil. E pegava minha bike e ia para Guaramirim treinar. Então, eram 8 quilômetros de distância, né? Ia lá, meu professor, agradeço ele até hoje, meu amigo, professor Padilha, queria mandar um abraço para ele aí. Que legal. Né? Se estiver nos ouvindo, Padilha, um forte abraço. E que ajudou na minha carreira, né? No meu treinamento. Quando eu estava perto de me formar faixa preta, ele sofreu um acidente de moto, não conseguiu mais dar aula. E eu comecei a treinar em Joinville, com o mestre Byung Lee, tá? Mestre que ainda está aqui no nosso estado. Outro abraço, acho que eu vou estar mandando abraço para todo mundo daqui a pouco, né? Um forte abraço aí para o mestre Byung Lee. E acabei me formando faixa preta lá. Não estava na federação nessa época, porque a federação ela estava sendo constituída, ela foi inaugurada em 97, né? Eu comecei antes disso. Então, fui para a Federação Catarinense quando eu adquiri meu quarto dan. Quando estava como mestre, acho que foi no ano 2000 e alguma coisa, ali, 2008. Competiu, mestre? Competiu? Competi por 11 anos. Olha. Mas era mais, naquela época... diferente, né? Era mestre Adílio explicou um pouquinho para a gente também. Eram uns eventos regionais aqui dentro do estado. Nunca competi fora do estado. Ganhei vaga na seleção catarinense. Ganhei o Catarinense 2004 e 2005. Fui campeão. Integrante da seleção catarinense, participei do camping de treinamento da seleção, mas não fui para o brasileiro, não tinha dinheiro, era um negócio sempre muito mais difícil, né? As informações eram muito limitadas também, e acabei não indo para fora, então lutava para mim, não lutava por resultado, lutava para mim, né? E aí depois disso é que foi entrando na federação? Isso, comecei lá como diretor de Punce, porque eu fiz um curso de Punce no Ibirapuera, um curso da Kukion que teve lá. E fiz uma proposta, na época, o presidente mestre Adelino, né, fiz a proposta, ele aceitou, ele sempre foi muito receptivo nisso, né? Como diretor de Punce, depois diretor de graduação, coordenador de graduação da federação, depois diretor administrativo e foi o meu último cargo aí na federação. Mas manteve sempre a sua academia funcionando, recebendo novos atletas, dando aula. Como foi esse processo? Eu já dou aula já há 25 anos. Já está tempo. Formou muitos atletas. Você tem esse número de quantos atletas, mais ou menos, você já formou? Mais ou menos uns 100 faixa preta aí. 100 faixa preta. Aqui, né? Alguns estão na ativa ainda, outros não mais, mas eu sei que a gente tem um carinho por todos eles. E isso é recíproco também, por eles converso com todos. Fora o número de alunos ali que passam, Passa né, de na sua 2.000. escola. Já passou de 2.000 no nosso sistema, no nosso cadastro, já passou de 2.000 alunos aí. Quanto tempo tem Inclusive a sua... seu filho, já foi meu aluno, Miguelzinho, né? Vai ser sempre o nosso mestre querido do coração. Ô, mestre Alan, ali a sua academia tem quanto tempo já? Tem 23 anos. 23 anos Isso. ali. Foi no ano 2000 que eu inaugurei ela, minha mesmo, né? Mas antes eu dava aula em outras academias de terceiros. Né? E aí, depois disso, você passou continua se dedicando às aulas ainda, mestre? Sim, dou aula. Estou diminuindo o volume, né? Não dou mais aula para criança, já tenho outra pessoa. Estou passando, né? Como é que faz para administrar tudo isso? Federação e as aulas, como é que fica? E outra empresa ainda também, empresa da minha mãe, a gente tem que se dividir nos 30, mas vou te confessar, aquilo que me consome mais tempo é a federação, tá? Porque a gente quer estar sempre em cima para dar um serviço bem feito, né? Um serviço bem com lisura, né? Para todos os nossos filiados, tanto na parte financeira. Você vê, esses dias o mestre Lenoir me ligou, né? Diz, eu tô maluco aqui, tô fazendo o meu campeonato aqui, né? E é muito trabalho e tudo mais, né? Eu disse, mestre, você está fazendo um campeonato por ano, né? Em junho, julho, no intervalo de 30 dias, nós fizemos 3 campeonatos, a federação fez, né? É claro que a gente tem a nossa equipe ali que veste a camisa, né? Os funcionários, os staffs, mas antes do evento,
a mão de obra, a logística, a programação para tudo sair correto, ela é enorme. Ela é enorme, né? E o pós-evento também, relatório e tudo mais, conversa com o FESPORT, conversa com Fundação de Esporte, conversa com o município, então, com equipe, tirando dúvida. É muito trabalhoso. Então, a federação, ela demanda muito trabalho, mas a gente faz isso com paixão, né? Por isso que está dando certo. Como é que foi estruturando isso, mestre? Lá de trás, né, de quando a gente começa a falar de Federação Catarinense, como é que foi estruturando isso? O que tinha antes e o que tem hoje? A gente naquela época conseguia fazer só determinadas situações, hoje a gente já tem uma estrutura, hoje a gente já tem cadastro, hoje a gente sabe todos que estão participando, quais não estão participando. Como que era quando você entrou lá atrás, ainda junto com o mestre Adelino, e como que a federação está hoje? O divisor de águas que teve na federação foi o SGF, é o nosso sistema de gestão de federação. Acho que foi uma das ferramentas que me ajudou a me alavancar na candidatura como presidente, talvez, né? Na minha eleição. Porque na época eu era diretor administrativo e dei a ideia de um banco de dados online, que a federação não tinha. Nem a Confederação Brasileira tinha, na verdade, na época. A gente lançou ele, implantou em abril de 2016, o SGF. Então, antes, como é que fazia a inscrição? Por e-mail. Sim. Mandava um e-mail com o nome dos atletas, né? Achava até engraçado que tinha mestre que mandava o apelido do atleta para inscrever na federação, no campeonato, e não pode, né? Então, a gente deixou isso um pouco mais profissional, né? Na verdade, esse é o nosso norte, né? Quando tem uma dúvida, vamos fazer assim o assado. Qual dos dois é o mais profissional? E a gente tenta manter essa linha. A federação nem sempre agrada a todo mundo, porque ele é um órgão regulamentador. Então, a gente cria normas, normativas, regulamentos que devem ser seguidos. Mas, justamente, o que o filiado deve entender é que isso serve para preservar tanto a federação, mas quanto os direitos dele como filiado, no estatuto e tudo mais. Então, a maior estruturação, ela foi o SGF. Depois que eu me elegi, a gente teve um monte de trabalho, a federação tinha uma dívida enorme. Eu fechei a federação em Florianópolis e transferi a sede dela para Jaraguá do Sul, né? E a gente foi garimpando aí funcionários, trabalhando, montando uma diretoria, coordenadores, e hoje está a estrutura que a gente tem até hoje aí. A nossa estrutura física, ela é muito bonita, a sede é bonita, e a estrutura dos eventos, ela aumentou muito, né? Antes um tatame, alguns coletes, 2 notebooks, se eu não me engano. Hoje a gente tem uma estrutura enorme aí que tem a FESPORT vem de caminhão aí para levar os nossos equipamentos para os eventos dela. Aí, e vai crescendo mais, né? Porque a gente está tendo, quanto mais se divulga algo, quanto mais se estrutura algo, a tendência é que mais pessoas tenham acesso e mais pessoas queiram participar, né, mestre? Exatamente. Ano que vem a gente já protocolou o projeto na FESPORT para dar mais atenção ao paradesporto, né? O para-taekwondo. Então, ano que vem a gente protocolou já, como eu falei, toda a documentação completa, cumpriu todas as exigências da FESPORT, né? Protocolou tanto na FESPORT quanto no Conselho Estadual de Desporto o pedido do taekwondo no Parajasc. Então, se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar no Parajasc também, que é um evento muito nobre. Eu acho que os para-atletas têm que ser vistos, né? E o Brasil tem excelentes resultados também. Né? Inclusive em Tóquio o Brasil foi campeão por equipe, né? Foi campeão olímpico do para-taekwondo, né? Foi a melhor equipe lá em Tóquio. Né? Temos que levantar essa bandeira urgente para o nosso estado, para trazer também excelentes resultados, como tem trazido, né? Exatamente. Qual a posição hoje dos atletas catarinenses aí a nível nacional, mestre? Então, esse é um assunto que dá pano para manga, né? Mas eu até trouxe aqui o resultado do último Campeonato Brasileiro. O que é a margem para a gente ver, né? Eu nem falo tanto assim, em medalhistas e tal, mas assim, qual a força desse estado, né? Do estado de Santa Catarina. Com relação a esses atletas, a gente sabe de tantas escolinhas que tem, de tantos projetos que tem, né? As prefeituras, muitas já estão estruturadas e já querem ter taekwondo. A gente sabe eu ouço muitas histórias nos campeonatos, né? Que era uma das coisas legais a gente trazer sempre. Eu não tinha sala, eu tive que dar aula
sala junto lá com o pessoal do ping-pong, era uma sala que ninguém usava, mas o pessoal queria dar só para o ping-pong. Eu fui, comecei a fazer, tinha 2, 3, eles viram que daí alguém medalhou, alguém foi para um campeonatozinho, conseguiu lá em não sei aonde, e aí aquilo mudou a história da cidade, aquilo começou a estruturar, e as prefeituras começaram a abrir portas e abrir projetos, e enfim, daí começa a andar. Como que é essa força do nosso estado, mestre, aqui dos nossos atletas, dos mestres que trabalham aqui hoje junto, diante, né, do Brasil, assim, qual o posicionamento, como nós estamos sendo vistos, assim? Então, tudo isso o resultado ele chama atenção. Sim. Isso não tem como desatrelar isso. Então, antigamente batia na porta da prefeitura, quero dar aula de taekwondo, mas o que é isso? Taekwondo eu nem conheço, nem sei o que é. E hoje o taekwondo cresceu muito, está muito nas mídias. Né? Veja, vamos falar a nível nacional. Há 10 anos atrás, Santa Catarina não tinha relevância nenhuma nos eventos nacionais. Era São Paulo e praticamente só São Paulo. Inclusive, veja bem, o atleta que fosse campeão paulista, ele já estava com o pé no pódio lá para ser campeão brasileiro. Né? O São Paulo sempre foi muito forte, né? Veja, só a cidade de São Paulo tem 10 milhões e meio de habitantes, né? E o estado de Santa Catarina inteiro tem 7 milhões. Então, o estado de Santa Catarina inteiro cabe lá dentro do município de São Paulo. É incomparável, né? E sem falar que o taekwondo em Santa Catarina ele é mais novo. São Paulo foi na década de 60, 70 aí que chegou lá. Né? A primeira academia do Brasil foi na Academia Liberdade, foi em São Paulo. Então, no estado, por ser recente, ele começou a crescer agora. E quando a gente assumiu, a gente viu o taekwondo já estava crescendo, mas ele ainda não tinha uma grande relevância a nível nacional. E o que aconteceu? A gente viu que o que era mais importante era investir no treinamento dos técnicos. Não, às vezes a gente pensa, vou investir no atleta para o atleta, mas o que acontece? O ciclo do atleta é curto e às vezes o atleta casa, vai fazer faculdade, larga de treinar. Não. E é horrível, eu acho que seria horrível um atleta de ponta, com perfil para despontar de excelência, e ele não tem um técnico qualificado para treinar ele. Perfeito. Isso é horrível, vai matar o atleta. Perfeito. Né? E a gente precisa, então, qualificar os técnicos. Então, a gente entendeu isso. Aí, o CTA, a gente começou a trazer técnicos de maior qualidade, a informação e tudo mais. Isso começou a estruturar o nosso estado. Qual que é o resultado disso? Veja, a gente foi no último Campeonato Brasileiro, que foi esse ano, foi em agosto, foi no Ceará, do outro lado do Brasil, né? Santa Catarina estava com 134 atletas lá. Atletas, fora técnico, comissão técnica, e pai, mãe, e árbitro, enfim. Mas atleta competindo 134. São Paulo estava com 198. Olha. Eu estou falando São Paulo porque é uma referência, né? Sim. Não é um embate isso, né? Sim. Mas acho que é uma competição amigável, né? Saudável, né? Saudável. Na verdade, é uma referência, né, mestre? Talvez a gente usando assim fique melhor. São Paulo está sendo uma referência porque foi o primeiro pelo número de atletas que tinha e tal. Então, a gente tem um comparativo melhor, assim, para conseguir enxergar os nossos números. Isso, né? Exatamente. Então, São Paulo com 198, nós com 134. Nós ficamos em segundo. Porém, a pontuação de São Paulo foi 4.500 pontos. Santa Catarina em segundo lugar, 4.090 pontos. Uau. Mas isso não me chamou muita atenção, né? Mas o que me chamou a atenção foi o terceiro colocado, que foi o estado do Paraná. E estava com 2.800 pontos. Diferença. Então, o que aconteceu? São Paulo e Santa Catarina estavam em cima, depois, mais para baixo, que vinha o segundo, o terceiro colocado. Isso. E dali para baixo vinham os outros estados. Então, apesar de termos ficado em segundo colocado, isso não gerou uma grande satisfação, porque a qualidade técnica dos nossos atletas está muito boa. E hoje Santa Catarina é assim, né? Se ele foi campeão catarinense, ele tem grande chance também de ir para o pódio. Então, nosso estado ele cresceu, ele ficou um estado relevante. A questão de gestão, a gente trabalha em todas as ramificações, tá? A área técnica, a gente está numa luta aí para melhorar o nosso quadro de arbitragem, criando ações o tempo todo. A gente precisa melhorar a arbitragem, isso é inegável também, né? Mas nós temos
excelentes técnicos, nós temos excelentes atletas aqui no estado. Tá? O estado cresceu bastante. Pois é, isso é bem importante da gente olhar, né? O quanto as coisas caminham juntas, né, mestre? Vai melhorando estrutura física, vai conseguindo mais polos, mais escolinhas, vai melhorando o treinamento dos técnicos, não apenas só na parte técnica, mas em tudo, né? Hoje a gente vê como a parte humana dos técnicos também faz a diferença, de conhecer o atleta, de saber gerenciar aqueles atletas. Percebo muito mais atletas profissionais, né? Atletas que literalmente escolheram o esporte como profissão, que era algo que até, sei lá, alguns anos atrás era um número muito menor e aí, consequentemente, um número muito maior de atletas competindo pelo nosso estado, né? Sim, sim. E o estado ele não para. O que acontece? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma paz aqui no estado, tá? Uma paz política no estado. Quando eu me elegi em 2016, o estado estava em guerra aqui, sabe? Em guerra mesmo, mestre com mestre, confronto, e estava inclusive polarizado em 2 grandes grupos aqui no estado. E hoje ele tem uma paz. Então, o que acontece? Quando, época que não tem campeonato, os atletas, os técnicos, pega um grupo, vai lá para outra academia, vai treinar com atletas diferentes, vai para outro. Então, existe uma rede de trabalho hoje no estado entre os próprios técnicos do estado, que sabem que eles precisam se dar as mãos para crescer junto, e não, né, um cortar o outro e derrubar tudo mais, que hoje é essa paz que está tendo no estado que ajuda a alavancar. Então, os atletas que querem ter resultados, eles não devem parar. Não para. Então, ou é campeonato ou é camping, o tempo todo tem que estar trabalhando. Né? Mestre, você também vai muito em busca de informação, né? Você é inquieto, né? Você é muito inquieto. Isso eu acho que é fantástico. As pessoas inquietas, elas literalmente mudam as coisas, né? Isso é bem importante. Você está sempre em busca de informação, né? Você está sempre viajando, conhecendo o pessoal que faz parte da federação, procura visitar, sempre falo contigo, onde é que você está? Estou vindo de não sei aonde, estou vindo não sei o quê. Fui lá, vai ter uma troca de faixa lá e não sei. Como é que funciona isso? Como é que é essa presença do presidente junto com essas outras academias? Eu não tenho mais finais de semana, né? Então, eu estou em campeonato, evento. O pessoal me liga muito, vem aqui na minha fundação de esporte conversar aqui com o secretário, né? O secretário de esporte. Você faz essa ponta também? Faço. De abrir espaço junto com as prefeituras, por exemplo? Sim, secretário de esporte, prefeito, tudo mais. O último que eu fiz foi em Criciúma agora. São 2 filiados nossos que abriram lá, a Clarice e o Gabriel. Abriram a academia lá em Criciúma. Montaram uma associação e a gente fez essa ponte lá junto com a Fundação de Esporte. Quem nos ajudou muito foi o Sandrinho lá, o Neto, presidente da Fundação de Esporte, foi muito receptivo. Criciúma é uma cidade importante no nosso estado, uma cidade grande. Então foi lá. Então a gente faz sempre esse trabalho, né? Semana retrasada estava em Chapecó, falando com o presidente da fundação lá também, que me recebeu super bem lá. Né? Então a gente faz sempre esse trabalho, tanto como abertura, né? Mas também como para os novos ou para os antigos filiados, aí a gente vai fazendo esse trabalho aí. Não é fácil lidar com tantas pessoas numa federação, né? Tem que entender muito de muitos assuntos, mestre. A gente estava falando, acho que foi com o Fernando, com o Éder, falando sobre isso, assim, que não é porque a pessoa é um bom atleta, um bom mestre, que ela vai conseguir ser um bom gestor, por exemplo. Como é que você pensa nisso, assim, nessa sua preparação? Porque é muita coisa, né? É financeiro, é lei, né? É entender das dinâmicas dos grupos também, saber fazer esse gerenciamento é importante. Como é que você vê isso? Eu trabalho em quatro pilares importantes dentro da gestão da federação. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Esses 4 pilares a gente aprende na faculdade de administração no primeiro semestre. Me formei em administração de empresas. A gente aprende no primeiro semestre isso. Então, é igual uma mesa. Ela tem que ter os 4 pés. Se você tirar um, ela até fica em pé. Mas se você colocar um peso aqui, por exemplo, no planejamento, ela vai cair e vai derrubar as outras também. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio operacional. Eu acho que a gente não pode negligenciar uma área e cuidar das outras. A gente tem que expandir tudo isso. Hoje eu estou estudando bastante, o direito desportivo, porque a gente usa muito isso, né, o tempo todo, né? Pode ou não pode? O regulamento diz isso, não diz. A Lei Pelé, né, o CJB, o que ele fala, né? Então a gente precisa estar
amplamente ciente da situação. Meu advogado, o advogado da federação, toda semana eu estou em contato com ele, conversando, falando sobre situações em eventos e pedindo um direcionamento. E um advogado muito bom, o doutor Alexandre, foi advogado até do Comitê Olímpico Brasileiro. É uma pessoa fantástica, de grande conhecimento. Então nos ajuda bastante aí na federação. Inclusive, a parte do direito, ela serve para preservar o atleta também. Eu ia dizer, né? Eu acho que quando você está numa federação que tem essa estrutura e que tem esse pensamento, né? O atleta, ele vai se sentir mais seguro, porque ele sabe que ele está amparado, né? Sim. Ele sabe que a federação está conseguindo, se está acontecendo daquela maneira, é porque a federação foi buscar as informações corretas para aquilo. Eu acho que isso muda muito, inclusive para esses resultados também, mestre. E a gente faz uma gestão, ela é um pouco diferente. Ela não é uma gestão vertical. A gente trabalha, é muito parecido com uma cooperativa. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a cada evento que tem, evento nacional, a gente tem um custo de mais ou menos uns 30 mil reais, que a gente paga inscrição para eles, paga, quando der, leva fisioterapeuta, a gente camiseta para todo mundo, mas não é qualquer camiseta boa, dry fit, para todos os atletas, né? Todos os que foram para o evento nacional receberam, então tudo isso gera um custo. E a federação não recebe recurso público, tudo recurso próprio, recurso dos nossos filiados. Então a gente pega isso e repassa, né? Repassa para frente. Mantém a estrutura, investe em estrutura. Então o trabalho ele é muito grande em si para manter a estrutura e para manter a qualidade, né, que a gente tem. E a gente falou já sobre tecnologia aqui também, né? Então a gestão hoje de uma federação como a Federação Catarinense de Taekwondo, ela tem múltiplos olhares, então ela precisa de múltiplos profissionais. Uma coisa que eu achei muito interessante é que a maioria deles são atletas, né, mestre? São atletas. É aquilo que você falou, né? Ser um bom técnico não quer dizer que ele poderia ser um bom gestor. Com certeza. Né? Ser um bom árbitro não quer dizer que conseguiria ser um bom gestor. A gente tenta trabalhar parte de gestão de uma forma... a federação ela tem uma cara hoje um pouco mais empresarial do que uma federação esportiva, do que um simples clube esportivo. Né? Ela tem que ter está tendo, né, uma cara um pouco mais empresarial. Isso que a gente quer, que é manter isso. Isso abre portas para que mais atletas venham, né? Para que essa nossa base se fortaleça cada vez mais. Sim. Porque quando eu penso pelo menos, né, que quando pais, mães, as próprias prefeituras conseguem perceber que existe uma estrutura que é pensada, que é pautada, né, em leis, em recursos, que abre as portas para que essa criança saia lá ou de uma comunidade ou de qualquer outro lugar, para estar naquele momento, que ficam bastante tempo, né? Geralmente as escolinhas funcionam o quê? 2, 3 vezes por semana, mais ou menos, né, mestre? Em média, sim. Em média, sim. Então, estarem lá, porque é uma dedicação tanto do atleta, da criança, quanto da família, né? Que leva, que busca, que traz, que sonha junto. Eu vejo quantas equipes se organizam para colaborar com as outras crianças. Fulaninho, vamos lá, vai ter campeonato e não tem como levar, e todo mundo se mobiliza. Então, quando você olha para essa federação em que a equipe do seu filho está inserida, ela te dá esse respaldo, esse suporte de que o que a federação vai fazer está fazendo bem feito, eu acho que isso atrai mais pais para transformar a vida dessas crianças, desses adolescentes. Falando em transformação de vida, mestre, na sua experiência com os seus atletas, como é isso, assim? Olhar o adolescente, olhar a criança que chega e depois ver essa transformação na prática feita através da disciplina, através da prática esportiva. Vou contar uma história que eu acho que resume sobre tudo isso. Eu estava na academia do meu amigo mestre Jean, Joinville. Ele estava dando aula e chegou uma pessoa bem sisuda, de terno e gravata. Terno caro, dava para ver que era um terno caro, bem alinhado, gel no cabelo. Aí o Jean parou de dar aula, o mestre Jean parou de dar aula, foi atender ele. Em que posso lhe ajudar? Ele disse, não, pode terminar de dar aula, depois eu converso com o senhor. Bem sisudo, sério. Pensei, algum problema, né? Aí ele terminou a aula e foi lá atender. Aí esse senhor de terno disse para ele, você não lembra de mim, não? Eu disse, não, desculpa, não lembro. Pois é, quando eu era adolescente, eu vivia fumando maconha aqui nas ruas aqui de Joinville e vim aqui treinar contigo. Foi você que mudou minha vida. Uau. Foi você que me salvou
Salvou, me fez pensar de uma maneira diferente. A arte marcial, taekwondo, a questão educacional, mudou minha vida. Hoje eu sou advogado, formado na universidade, e minha carreira é sucesso. Mas o taekwondo foi a chave que alavancou a minha vida. Olha, eu vi aquilo que eu chorei, é de arrepiar, mas foi incrível. Então, a gente sabe, tem pessoas que largaram de droga, de bebida, tanta coisa que automaticamente, pela rotina, a rotina que se tem de tirar o chinelo, deixar arrumadinho, cumprimentar o tatame, saudação à bandeira, cumprimentar, essa rotina de disciplina, aos poucos vai mudando a vida. Ela vai entrando no nosso coração e vai mudando a vida. E a gente acaba vendo o que é certo e o que é errado. E esse cara, ele tomou aquilo por caminho da vida dele e acabou mudando a vida dele. Ele teve sucesso por causa disso. É claro, o mérito é dele, tá? Mas o taekwondo foi uma chave que ligou lá no coração dele e disse: você pode ser melhor. E ainda ele traz pra gente o ensinamento de reverenciar os mestres, né? Isso é muito bonito, né? Ele voltar lá, fazer essa reverência ao mestre é uma coisa muito... Isso eu acho que é um dos ensinamentos também que esse esporte nos traz, né? Perceber quem veio antes, quem abriu o caminho, quem te ensinou, né? Quem está ali se disponibilizando a estar com você na troca de informações e de experiências. Isso é que eu acho que é um dos legados mais bonitos que tem. E voltando daí para essa ideia de termos tantos atletas hoje trabalhando junto com a federação em outras áreas, é muito especial também. Porque se é o atleta, alguém que vivenciou, que conhece como é que funciona, vai saber as necessidades lá na ponta. Sim. Diferente da gente trazer, sei lá, outra pessoa que trabalha lá com marketing esportivo, que não é atleta mesmo, né? Ele vai pelos estudos, vai só pela parte técnica. Mas quando a gente pode estar contando com pessoas que conhecem a realidade do tatame, das academias, o trabalho flui muito melhor, né, mestre? Exatamente. A maioria das pessoas, elas conhecem ou a academia, o tatame, ou o campeonato, mas elas não conhecem a parte interna, a logística de tudo isso por trás, né? Que é trabalho de todos, desde os mestres, para fazer um trabalho da academia dele, uma ponte com a fundação de esporte para dar certo, a federação com o poder público também, negociando com o FESPORT o tempo todo e tudo mais. E é difícil. Quando me chamaram para ser presidente, para ser candidato a presidente, eu não queria. Eu fiquei negando um bom tempo. Foi uma história longa, até bem engraçada, né? Mas eu não queria. Mas a partir do momento que a gente assume, a gente começa a trabalhar sério. Você quis fugir dessa presidência. Olha, ele disse, não, eu não vou me meter lá, não. A história é meio surreal. É? Nem eu acredito muito. Eu quero saber um pouquinho. Então tá. Mas já vou te dizer, é uma história complicada. O que aconteceu? Eu sempre tive muitos alunos na academia, né? Isso foi em 2014. Sempre muitos alunos, médico, advogado, engenheiro, eletricista, todo mundo. Tinha até aluno pastor. E aconteceu uma situação engraçada, é incrível, mas um dia, e o pastor era bom, ele lutava pra caramba, metia o pé, era fera, ele estava numa faixa azul. Ele chegou um dia para mim e disse assim, eu queria trazer os irmãos da igreja para fazer um encontro aqui na tua academia. Eu pensei, mas igreja e academia? Não, mas vai ser legal. Vai ser legal porque o pessoal da igreja vai conhecer a tua academia. Quem sabe se matricula, faz uma propaganda. Me convenceu. Então tá bom. Era uma sexta-feira, 10 horas da noite. Ele chegou lá. Umas 15 pessoas. Nesse dia, minha esposa participou também. E um aluno meu, o Wagner, faixa preta. Todo mundo conhece por baiano. Inclusive, ele é testemunha disso. Ele estava lá. E foi engraçado. Ele pegou um pastor lá, pegou um violão, começou a tocar, depois leu uma passagem da Bíblia, fez um louvor lá, foi fazer uma oração. Era um círculo no tatame, assim, né? Foi fazer uma oração. Aí ele chegou na minha frente, 2014, isso, e começou, eu vou orar por você. Eu disse, então tá bom. Aí ele começou a orar e ele disse assim, Deus está mandando te dizer que você vai ser presidente da federação aqui estadual. Eu fiquei, esse cara tá maluco, né? Não, e começou a orar. Enfim, acabou, todo mundo foi embora. No outro dia, eu ia para Palhoça para dar um curso lá para os faixas pretas do mestre Vanderlei. Os faixa preta iam fazer exame de faixa no final do ano, ele queria que fosse alguém de fora para treinar para um C, deixar eles alinhados pro exame de preta. E o baiano foi comigo, que estava lá, junto no dia. Na ida ele disse assim, então, vai ser candidato mesmo? Eu disse, rapaz,
você tá maluco? Eu nunca vou entrar nesse negócio, porque a federação tava rachada. Tava com dívida, tava com muita briga entre mestre, brigas políticas, briga interna e briga externa. A federação tinha acabado de sair dos joguinhos, então teve problema com a FESPORT, com o conselho. Se eu não vou para isso aí não, você não dá. E o tempo passou. Um ano depois, estava num evento, o mestre Adelino, que era presidente, bateu nas minhas costas assim e disse: Alan, eu preciso sair da federação. Logo vai estar acabando meu mandato e vai ser você que vai entrar no meu lugar. Uau. Eu pensei, será que alguém andou falando alguma coisa para esse cara? O baiano conversou com ele. Eu disse, não quero, e não queria mesmo. Não queria, justamente pelos problemas e pela demanda de trabalho e pelo tempo que teria que dispor para fazer isso. Eu não quero. Então, e ficou. 6 meses depois, 1 ano depois, ele chegou de novo e sempre que me via, e ele, não, tem que ser você e pronto. Eu disse, não dá. Ele disse, então tá bom. 1 ano antes da eleição, ele disse, então tá bom, tu não quer ir? Eu não sei como é que vai ficar essa federação. E daí vai ser culpa tua também. Uau! Né? Parece que eu tomei um soco no peito. E é uma coisa tão estranha que a partir daquele dia eu mudei minha opinião. Eu disse, não, eu vou fazer um negócio Virou dar um certo. propósito, vamos fazer dar certo, exatamente. Isso, eu vou fazer esse negócio dar certo. Tá? E aconteceu uma coisa tão engraçada que no Estado, o Estado ele estava dividido em 2 grandes grupos. Tá? Um grupo justamente que era do presidente, que era do mestre Adelino, e um outro grupo que era a oposição. Né? E os 2 grupos entraram em contato comigo, conversavam comigo, para mim ser presidente tanto para uma chapa quanto para outra. Olha só, era um elo. Você virou o elo. E eu comecei a conversar com os 2 lados, e ouvir os 2 lados. Só que eu tinha que escolher um lado. Eu vou para esse, eu tinha que escolher um lugar. O que eu escolhi? Eu escolhi o grupo que me transmitia mais paz. Um outro grupo parecia que queria se vingar, não sei o quê, ir atrás, cortar e tudo mais, né? Um pouco mais polêmico, assim. Então eu fui atrás, mas com o propósito de ajudar todo mundo. E isso que aconteceu. Eu fui eleito com uma boa vantagem. Nunca carrego essa culpa de ter cortado esse, ter cortado aquele, porque era oposição, isso e aquilo. Não, eu abracei todo mundo, tanto é que me dou bem com todos os mestres do Estado me dou bem. Todos, não tenho problema com nenhum. A gente sempre atendeu todos muito bem, com lisura, com muito carinho, inclusive. E eles entenderam isso no primeiro ano, foi bem difícil, eu apanhei um monte, sabe? Mas quanto mais eu apanhava, mais eu tomava decisões, eu fazia trabalhava mais ainda. Até agradeço o pessoal que falou mal de mim, porque foi esse pessoal que me manteve com a guarda alta, tá? Para mim trabalhar cada vez mais e para fazer as coisas acontecerem. Hoje a nossa federação ela é bem vista no ciclo nacional, inclusive, muito bem vista, né? Até quando cresceu tanto, mas depois todo mundo comprou a ideia da gente se unir. Até eu falei agora há pouco que a gente no Estado a gente está numa paz, né? Então todo mundo comprou essa ideia que a gente tem que se abraçar e crescer junto com uma equipe. E isso foi sucesso, deu tudo certo. Então quando me elegi, chamei meus faixas pretas e disse: vocês vão ter que me ajudar. Vocês vão ter que me ajudar porque eu sinto no meu coração que tem uma coisa que eu tenho que resolver. Eu saio da presidência em 2025. Tem ano que vem todo, ainda aí e tudo mais, né? Mas eu te confesso que o meu coração já é tão tranquilo que eu vou sair dessa presidência uma sensação tão grande de dever cumprido, sabe? Uma paz, uma tranquilidade que eu acho que eu fiz minha parte aqui pelo Estado, pelo Taekwondo Catarinense. Muito tranquilo. Então aí eu vou perguntar, né? Tá, já sacou tudo de administração, vai sair ano que vem e depois? Não, sai em 2025. Pois é, 2025. Porque pra minha cabeça já é 2024 aqui. E depois, mestre? Depois só Deus sabe. Ah, mas você tem projetos, não tem? A gente sempre tem, né? A gente sempre trabalha para ter, mas, por exemplo, quando me tornei presidente, não foi eu que levantei a mão e disse, eu quero ser presidente. Não, a gente é escolhido. Tá? As pessoas me escolheram. Eu até falei, os 2 grupos estavam me pleiteando para ser o presidente da chapa. E eu acho que
Deus sabe onde me colocar. Então, eu só estou tranquilo. Tá? A gente trabalha, aí existe na verdade, pessoas falando aqui e ali, onde é que vai para o taekwondo catarinense, o nacional. Inclusive, o taekwondo nacional hoje, o taekwondo catarinense cresceu porque a gente tem uma boa administrativa na CBTKD, no taekwondo nacional, que ela dá margem para as federações trabalharem. Então, o presidente Júnior, o vice Rivanaldo, a equipe, a direção toda lá, eles têm um trabalho excelente, fantástico. Inclusive, em 2019, a Confederação Brasileira ela foi eleita a federação nacional que mais cresceu no mundo, o troféu da WT, né? Então, é fantástico isso, né? Então, o dia de amanhã só Deus sabe. Entendi. E o dia de hoje é uma dádiva. É isso. Ô, mestre, você percebe, então, uma mudança hoje nos olhares mais empresariais, de apoio a esses atletas, porque ainda existe muita resistência às vezes, né? Porque o taekwondo, porque ainda é um esporte, eu escuto os atletas, não vai ser transmitido de não sei o quê, quando vai para fora do país e tal, né? Como é que você consegue perceber isso? A gente está conseguindo caminhar para estruturar mais ainda esses atletas que estão se profissionalizando cada vez mais, que o Brasil possa ter campeões olímpicos, né? Trazendo mais medalhas para a gente, abrindo mais, levando não só o nome do seu estado, da sua cidade, o nome do Brasil, mas fortalecendo o taekwondo. Você percebe que a gente está conseguindo galgar isso? Ou quais movimentos seriam interessantes a gente fazer junto ao setor empresarial, por exemplo? Patrocínio é algo mais difícil, porque ele é mais direto para o atleta ou para o clube, é um pouco mais complicado, né? Mas o que a gente vê? O taekwondo está se profissionalizando cada vez mais. Aquele aluno atleta que treinava segunda, quarta e sexta, esse atleta é mais difícil de ir para campeonato. Ele não vai ter um bom resultado. Por quê? Porque os adversários dele estão treinando de segunda a sábado, às vezes 2 treinos por dia. E eles têm nutricionista, eles têm preparador físico, têm psicólogo, então tem uma equipe multidisciplinar por trás disso. E isso traz resultado. Então, ele está cada vez mais profissional. Quanto mais profissional ele tiver, melhor para as empresas olharem os resultados, resultado fora do Brasil. Nós tivemos campeão mundial escolar esse ano, né? Atletas daqui, prata da casa. Então, já tivemos 2018, se não me engano, Porto também foi campeão mundial escolar. Tivemos um bronze agora no PAN, né? Pan-Americano foi uma medalha inédita para o estado de Santa Catarina, medalha pan-americana. Então, estamos crescendo. Quanto mais a gente crescer e quanto mais nos tornarmos profissionais, mais a gente vai chamar esse público, as empresas, na questão de patrocínio, de apoio, inclusive também o próprio poder público, Fundação de Esporte, nós temos Bolsa Atleta do Estado e tudo mais. Ainda se tem muito. Nós já temos conquistas, né? Eu percebo que a gente já tem muitas conquistas. A gente conversa com atletas de todos os lugares do Brasil, principalmente quando se está em campeonato, né, mestre? São várias realidades, assim. Eu conto histórias de atletas que estão morando lá e não sei aonde, treinam sozinhos e vão se virando e faz uma rifa, faz não sei o quê. Porque também é realidade a gente falar que quanto mais o atleta consegue rodar, melhor ele também se sai, né? Quanto mais esse atleta consegue estar em campeonatos, a pontuação dele vai mudando, ele vai conseguindo chegar mais longe. Mas nem todo atleta consegue por causa de uma estrutura, às vezes, financeira, né? Exatamente. É aí que entra o poder público. A federação entra um pouco, paga a inscrição, o poder público vai lá e paga a viagem, o ônibus, às vezes passagem aérea. Então, existe... Na verdade, não é segredo no Brasil que todos os esportes sofrem na questão financeira. O nosso país é muito grande, é um país continental praticamente. Então, o custo de deslocamento ele já é caro dentro do nosso... Dependendo do estado, é pior ainda, né? Então, eu acho que essa questão, ela está sendo muito... Ela cresceu muito, tá? Ela evoluiu muito. Porque as pessoas entenderam justamente que o taekwondo ele precisa ser mais profissional. As escolinhas, elas sempre vão existir. E elas precisam existir. Ela é parte fundamental. Mas precisa existir a questão mais esportiva, mais profissional. Até alguns filiados esse dia me perguntaram por que a federação não faz campeonato de inclusão para iniciante, para tudo mais. A federação não tem mais calendário para isso.
não consegue fazer. A gente faz tanto evento por ano que não consegue. Quem tem que fazer isso são os clubes. Sim. Fazer os internos, convidar 4, 5 cidades lá, evento de iniciação para os faixa amarela, para os faixa verde, isso que precisa. Inclusive teve o último, agora foi em Joinville. Joinville já fazia quase 20 anos que não tinha campeonato. Nenhum. Nossa. Nenhum. Então teve lá agora, veja, a maior cidade do estado. Então, existem coisas que ainda a gente está evoluindo. A gente sabe, não, precisa melhorar aqui, precisa arrumar aqui, o marketing e tudo mais, lá e tal. Mas a gente precisa trabalhar, é muita coisa para evoluir. Só que a federação, ela tem um limite de trabalho. E quem que precisa trabalhar também para esse desenvolvimento? Daí são os clubes, para fazer os seus internos, desenvolver, trazer pessoas e tudo mais, né? Curso, capacitação e tudo mais. A gente dá as ferramentas, sempre que pode. Né? Mas os filiados têm que comprar essa ideia. É muita coisa envolvida, né? É muita coisa envolvida. Isso que eu acho importante o Fight tá no ar, porque a gente tem a possibilidade de trazer, dar luz a esses assuntos. Exatamente. Que às vezes a gente não tem a oportunidade, né? Então, hoje aqui, os entrevistados que a gente está tendo no programa, a gente consegue perceber olhares muito diferentes sobre cada segmento assim, que faz parte disso. Né? Isso que você falou com relação às escolinhas, o Éder deu uma excelente explicação, assim, né? Que vem lá de cima, por que é importante passar pela CBTKD, depois pela federação, para chegar lá na ponta. Qual a diferença disso? São coisas que a gente não vai saber, né? Os pais não ficam sabendo e muitas vezes nem o atleta está lá, ele não sabe quantas pessoas estavam lá para conseguir montar aquele lugar para ele poder lutar ou para conseguir com que ele possa estar naquela escolinha lá de taekwondo, como que essa estrutura funciona. Então eu acho que programas como esse são extremamente válidos justamente para poder fortalecer ainda mais, dar mais consciência, dar mais luz e dar mais voz a essas pessoas. Mestre, nós estamos aqui quase numa hora do nosso programa aqui. Você tem mais alguma pontuação importante que você queira fazer sobre a federação? Porque depois eu tenho uma pergunta para te fazer especial. Tenho. A gente não evoluiu mais devido a ter um percalço na federação, que foi uma dívida muito grande. Né? Quando eu entrei, ela tinha R$200 mil de dívida, a Federação Catarinense. E agora em junho nós pagamos a última parcela. Então nós honramos, né, todo o processo de parcelamento, era uma dívida ativa, tá? Então desses 200 mil a gente conseguiu baixar juro, antecipar a parcela, ela caiu lá para 170 mil. Isso eu tenho tudo comprovado, tá? Comprovado no nosso material financeiro. Tudo isso que foi pago. A federação poderia ter crescido ainda muito mais. Mas eu tenho certeza que agora a gente não tem mais dívida. Tá? Deixar claro isso para todo mundo. A gente não tem mais dívida. Mas não é, Lu, a gente só pagar a dívida. Porque mês a mês se contrai mais dívida. Então a gente pagou as dívidas, a gente honrou as nossas que estavam vindo e mesmo assim a gente teve recurso financeiro para investir em atleta, para investir em estrutura. Quem vai nos nossos eventos hoje e vi lá Campeonato Catarinense, Copa Santa Catarina e tudo mais, vê uma estrutura muito bonita, uma estrutura diferente, tá? Banner, televisores, notebooks, tem acho que 15 notebooks, televisores são 8, equipamento, que a gente estava ainda patinando um pouco no protetor eletrônico. Esse é o nosso próximo passo, já aprovado em assembleia e recurso para comprar as quadras eletrônicas novas, tá? Mas tudo isso a gente superou. Então, só para deixar claro que a federação não tem mais dívida. O último boleto foi pago em junho, foi R$19.500, foi pago e acabou. Então, agora a gente vai crescer com mais força ainda, tá? Escreve o que eu estou te dizendo, a gente vai crescer com mais força ainda. Está gravado. Está gravado. Super gravado, né? Mestre, me diz aí um momento em toda essa tua trajetória, longa trajetória de taekwondo, a primeira memória que lhe vem, que ficou guardada no seu coração. Eu acho que de toda a trajetória, olha, quando eu era adolescente, pegava minha bike e ia para Guaramirim, 8 horas, é outra cidade, Guaramirim. Aí chegava lá, sempre chegava mais cedo, encostava a bike na frente da academia, sentava lá na calçada, ficava lá esperando a academia abrir. Isso eu tinha 16 anos, 17, não lembro direito. Né? Mas cansado, mas com muita vontade. E nunca imaginava que esse cara que estava lá um dia se tornar presidente do estado. Tá? Então foi difícil,
Não foi fácil, nós não caiu de paraquedas aqui, mas foi uma luta passo a passo, até chegar aqui, capacitação, treinamento e tudo mais, até chegar aqui. E falo isso com o maior prazer, porque eu não quero que me vejam como presidente da federação, mas eu quero que me vejam como alguém que está servindo o Estado. É isso que eu quero. Eu estou aqui para servir, para fazer o taekwondo catarinense dar certo. Que sorte a nossa, que temos você aqui servindo para a gente. Nosso mestre, presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, Alan Siqueira, muito obrigada pela sua entrevista. E eu chamei a melhor aqui, né? Eu agradeço muito. E ele nos trouxe, então, um olhar bem específico. Poder falar com o presidente da nossa Federação Catarinense é poder olhar para tantas coisas, né? Entender as estruturas, entender o relacionamento lá da ponta com o atleta, entender as necessidades e correr atrás de possibilidades para resolvê-la. É isso que o mestre Alan nos trouxe e, claro, lembrando que o sonho continua sempre atento. Olha para ele lá, você vê o atleta no fundo dos olhos, aquele garotinho lá de bicicleta esperando a academia abrir e que venham muitas novas realizações e muitos sonhos. Eu tô adorando estar aqui com você no nosso Fightcast. Faz o seguinte, participa, diz aí o que você quer ver a gente falando por aqui. Nós estamos nas redes sociais esperando você. Afinal de contas, Federação Catarinense de Taekwondo é o quê, mestre? Essa é a minha federação. É a nossa federação. É a nossa.